Olá, boa noite, Oi, prof, boa noite. tudo bem? Nossa, prof, eu achei que o atendimento já tinha sido acontecido hoje de manhã, né, de tarde, né? Daí eu. Acontece Ah, tem dois horários? em dois horários. Nossa, que ótimo, porque tipo, eu até tava estudando aqui hoje, cálculo 2. Daí teve umas coisas que eu não entendi direito. Daí eu fiquei tipo, pô, vou ter que esperar pra semana que vem. Entendi. Ok, podemos tentar esclarecer as dúvidas. Eu cheguei um pouquinho atrasada, porque eu tinha marcado a reunião, estava aparecendo no meu calendário, mas parece que não apareceu para vocês. Aí eu tive que deletar a reunião e criei outra reunião. Entendi. Ah, prof, não tem problema. Na verdade, apareceu para mim uma notificação do Teams, assim, reunião começando, eu fiquei, meu Deus, entra. Daí Ah, foi que bom que certinho. apareceu notificação. Que bom. Quando você criou assim, apareceu. Ah, que bom. Então a outra eu devo ter criado com alguma falha, porque eu estou aqui com o meu outro computador ligado, né? E ele estava aparecendo para mim, mas talvez eu não tenha adicionado o canal certo. Vai saber. Talvez, não sei também. Então tá bom. Mas o importante é que estamos aqui. Quais são suas dúvidas, Isaac? Ah, está Tá. sendo gravado aqui, Ah, tá? não, não tem. Aham, eu vi lá. Então, prof, ontem na verdade, antes dessa aula eu fiz a lista um, né? Uhum, E daí hoje eu tava começando a lista 2 e eu tenho dúvida nas duas. Então eu vou abrir tá, primeiro aqui a lista um. tá bom. Ah, e... Certo. Ah, na lista 2 eu consegui entender, tipo, o exercício um e o exercício 2 eu consegui fazer de boas. Uhum, Daí no exercício 3 eu comecei a ficar com um pouquinho de dificuldade, mas daí eu assisti as videoaulas e ficou um pouquinho mais claro. Até eu uhum. chegar na letra D e na letra E. A letra D e a letra E eu não tinha a menor ideia de como fazer. E o resto eu Na consegui lista fazer. 2. Não, na lista um o exercício 3 D e E. Ah, tá. Lista um, exercício 3, DI. Isso. Tá bom. Aham, ok. Isaac, você é o Isaac que participava do É, Matemática Ativa, né? eu mesmo, prof. Ah, bom. Achei que era outro por um Não, minuto. ó, prof, tá. Eu consigo até ligar a câmera rapidinho. Sou eu mesmo. Ah, então tá bom. Eu falei, tem dois? Não, acho que não, prof. Sou Então eu tá mesmo, bom. prof. Então tá. Então eu vou compartilhar uma tela com você, tá, Isaac? E Aham, aí eu consigo escrever na tela e fica melhor. tranquilo, Então, prof. compartilhar E daí na aqui. lista 2 a princípio, assim, prof, eu assisti as videoaulas agora, as videoaulas, né? E Uhum, só teve uma coisa que eu fiquei na dúvida, que foi como calcular a derivada segunda de uma curva, porque derivada primeira eu calculei de boas, uhum. áreas e comprimentos de curva é mais tranquilo, assim, principalmente no comprimento de curva. A área ainda pode ser meio complicado, mas é tranquilo. Então acho que eu só tenho mais problema nesse ponto, mas daí a gente chega lá depois. Uhum. Vou botar aqui atendimento, síncro, atendimento, atendimento 3. Só para eu me localizar. Sem problemas, prof. Ok? Então, vejamos aqui. Na lista um, só um pouquinho, chega mais para perto para eu escrever melhor. Sem problemas, prof. Lista um, você falou que é 3, o quê? 3E? 3D, 3D e 3E. 3D e 3E.
tá? Essas aqui, para você encontrar a parametrização da curva dada, né? Então, na letra D, a gente quer parametrizar a trajetória de uma partícula, né? Que começa no ponto, a trajetória você sabe que importa agora, né, para as curvas paramétricas. Então, assim, é Sim, como a sim. curva vai ser traçada, a partir de que ponto, em que sentido, né? Então, eu tenho aqui a equação de um círculo de raio 2 centrado na origem. Aham. Então, a gente quer, assim, a gente quer a trajetória da partícula que começa nesse ponto, que é o ponto 2, 0, e traça a metade superior do círculo, 4 vezes, né? Nossa, prof, eu Então, acabei de pensar em uma coisa assim, que eu não sei ah, se está certo. Porém, se tiver tá. certo, ficar triste, né? Porque eu não tinha pensado nisso antes. Mas para você fazer isso, não seria só você escrever a parametrização do círculo normal, só que em módulo? Exatamente. Só que só o Y, né? Que seria em Isso. módulo. Aham, exatamente. Ah, certo, entendi. Faz sentido. Porque, né, você vai fazer esse movimento aqui, ó, quer ver? Ó, quando ela, por exemplo, quando você começa desse ponto, no sentido. Ah, ele nem pediu o sentido, né? Traça metade Não. superior 4 vezes. Mas, por exemplo, então vamos pensar que o sentido é esse, né? No sentido anti-horário. Então ele começa. Ah, e é no sentido anti-horário, né? Só pode ser, porque começa nesse É, ponto, tem sim, sim, com exigência. certeza. Então, ó, se você fosse traçar o círculo, a parametrização do círculo seria x igual a 2, a mais comum, né? X Uhum. igual a 2 cosseno t, y igual a 2 seno de t, com t variando, se você não for retraçar a curva, de 0 até 2π, certo? Uhum. Então, a curva ela seria traçada aqui nesse sentido, ó, quando chega com t igual a π sobre 2, chega nesse ponto. Aí você vai continuando até chegar em Uhum. π, certo? Entendi. Só que ele continua para cá, ó, até chegar em 2π, certo? Só que a gente não quer que traçar essa parte de baixo. E o que que acontece? Qual que é a diferença? A gente quer voltar. Então, a gente quer fazer isso daqui, certo? Então, se a gente for continuar a partir de π sobre 2, o x faz esse movimento daqui para cá, né? Ele varia de -2 até 2, certo? E o y, ele tem que variar, o y aqui está no zero, ele vai ter que variar de 0 até 2. Mas nessa parametrização aqui, ele varia de 0 até -2. Então, você gostaria de alterar esse sinal aqui da paratização normal para o y, né? Então, você pega e faz 2 cosseno t, y igual a 2 módulo de seno de t, né? E aí, até 2π você volta, né? Mas quando você volta, para você traçar mais 2 vezes para formar 4, você faz o t variar em vez de 0 até 2π, de 0 até 4π. Prof, uma coisa que eu queria saber aqui também, que eu estava pensando se funcionava, que eu não tinha certeza. Em vez de a gente falar que o t varia de 0 até 4π, dá para colocar como x é igual a 2 cosseno de 2t e ter o mesmo efeito? Dá para colocar. Ah, Pode beleza. fazer assim também. Porque Aí, essa foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, daí no gabarito tava com 0 até 4π. Eu não sabia se estava certo. dá para fazer assim. Ah, então beleza. Ah, então E essa questão aí, aqui era o mais fácil do que eu só não tinha percebido.
Agora, Aham. essa outra aí, eu não tive nenhuma ideia de como usar o coeficiente angular daquele ali para dar certo. Tá, esse daí deixa eu pegar aqui. Coeficiente angular é o 3e, né? 3e, da lista 1. Lista 1, né? Esse daqui, você tem o semicírculo, x ao quadrado, mais y ao quadrado, igual a ao quadrado, com y maior que zero, né? Utilizando como parâmetro t, que vai ser a derivada de y em relação a x, né? Coeficiente angular t da tangente à curva, né? E é esse valor aqui. Aham. Então, na verdade, por exemplo, quando a gente pega, por exemplo, essa parametrização aqui para um círculo, no caso esse daqui de raio 2, centrado na origem, né? A gente tem uma interpretação geométrica para esse T, que esse T seria o quê? Seria o ângulo aqui, né? Então, à medida que o ângulo varia de 0 até 2π, né? Aí a gente vai traçando a curva. Então, o significado geométrico para esse tipo de parametrização aqui do círculo, né? O T é interpretado como ângulo. Agora, a gente quer interpretar esse T não como ângulo, né? Mas só para a gente ter ideia de que modifica um pouquinho, né? Sim, sim. Que agora esse T, você, por exemplo, nesse ponto aqui, você tem uma reta, né? E aí, esse T é o coeficiente angular dessa reta, ou seja, ele está associado. Só um pouquinho. Mas a gente pode falar que ele é a tangente do ângulo da reta? Isso mesmo. Ó, então, por exemplo, nesse ponto aqui, forma um ângulo alfa, e esse T vai ser o coeficiente, vai ser a tangente desse ângulo, né? Esse T é a tangente desse ângulo. Então, ele continua tendo um significado geométrico, porém diferente daquele lá, né? Do exercício de cima. Tudo bem? Tá, Tudo. mas, enfim, a gente não vai precisar recorrer à geometria, porque a gente conhece a expressão para o t, né? Desde que eu consiga calcular a derivada de y em relação a x. E para isso, né, já que a equação do semicírculo é essa daqui, a gente pode escrevê-la dessa forma, né? Menos x ao quadrado. Menos x ao quadrado. A gente pode escrever dessa forma. E aí, a gente calcula a derivada de y em relação a x. Né? Usa a regra da cadeia, então a gente vai ter 1 sobre 2 raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado, vezes a derivada do de dentro, que vai dar menos 2x. Então, essa derivada é menos x sobre raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado. Então, o t é isso daqui, certo? T é isso daqui. O que a gente quer? A gente quer uma parametrização para o x e para o y em função desse t. Ou seja, eu quero escrever x como função de t. De b não, de t, tá? Estou aparecendo um b aqui. X como função de t, quem é? E y como função desse t. Quem é esse y? Né? Então, é esse daqui o problema. Escrever x como função desse t e y como função desse t. Então, o que eu quero aqui, veja, eu consegui t como função desse x, do x que de um ponto Então eu da faço minha o curva. contrário. Isso, então eu tenho que tentar isolar o x aqui.
né? Eu tenho t que multiplica a raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado, e isso tem que ser igual a menos x, né? Então, eu posso levar tudo ao quadrado, né? E aí eu vou ter x ao quadrado, né? Uhum. Distribuo, então eu vou ter a ao quadrado, t ao quadrado, menos x ao quadrado, t ao quadrado, e aí isso vai dar x ao quadrado. Então, eu vou fazer, tentar colocar quem que eu quero colocar evidência? O x, né? Então, eu vou jogar tudo para cá. Então, eu tenho a ao quadrado, t ao quadrado, igual a x ao quadrado mais x ao quadrado mais t ao quadrado. Então, eu obtenho a ao quadrado, t ao quadrado, igual a 1 mais t ao quadrado, x ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a ao quadrado, t ao quadrado, dividido por 1 mais t ao quadrado. E daí, usando isso, a gente acha o y, já que a gente tem a fórmula do semicírculo. Isso, exatamente. E o Nem x? precisa, nem precisa passar uma raiz nesse caso. A gente só precisa para o x, né? Para achar o x isoladinho, eu vou dizer o quê? Que o x vai ser mais ou menos raiz quadrada de a ao quadrado, t ao quadrado, sobre 1 mais t ao quadrado. Certo? Prof, Então, agora como é que a gente sabe se é positivo ou negativo? nesse caso aqui, você pode escolher um desses valores para o x, certo? Então, veja que se eu pegar, por exemplo, vamos voltar aqui na curva. Se eu pegar aqui nesse ponto aqui, um pouco depois aqui do A, né? Porque no A, essa derivada não vai estar definida, né? Ó, no A, Uhum, essa derivada não vai estar definida, nem no menos A. Mas sim. logo depois aqui do A, né? No A, na verdade, se a gente for calcular o que acontece quando chega no A, né? É o caso extremo lá da reta vertical, né? Então, o limite, se você for calcular o limite dessa expressão, é um limite infinito, certo? Veja, o Uhum. que vai acontecendo com a reta tangente, com a inclinação da Concordo. reta tangente a partir desse ponto aqui, ó, Eu né? esqueci o nome, mas é alguma coisa vertical. Eu esqueci o nome bonitinho para quando o limite vai para o infinito. Não é assíntota. Assíntota aqui não é o caso. É, Justo. na verdade, Isaac, desculpa. É uma assíntota vertical para essa função aqui, certo? Sim, vista como uma função de x e y. Exatamente, sim. É uma assíntota, se vai dar uma assíntota, sim. Então, veja, se você for pensar na inclinação dessas retas, o que está acontecendo com elas? Quando você, por exemplo, se você saísse desse ponto aqui, essa inclinação, aliás, se você pegasse um pontinho aqui desse lado aqui, essa inclinação seria o quê? Seria positiva ou negativa, o coeficiente angular da reta tangente? É isso que eu queria perguntar. Qual? Ah, tá. Aí seria negativo. Nesse caso aqui, é negativo, né? E é um negativo muito alto, né? Porque logo próximo desse ponto A, né? Como se ele tivesse vindo lá de menos infinito num valor muito alto, e aí, à medida que o x vem para cá, esse coeficiente angular, ele vai
a inclinação dele vai fazendo o quê? Vai aumentando, né? Vejam, essa inclinação aqui vem para cá até chegar no zero nesse ponto, né? Então, ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Chegando nesse ponto, ele iria para mais infinito. Vai ser, por exemplo, quando o caso aqui dessa derivada, quando a gente fizer, por exemplo, o limite quando x tende a menos a, né? Ela vai para mais infinito, isso. Então, à medida que o t é o coeficiente angular, ele foi o quê? Crescendo, né? O que foi acontecendo com o x? O x, ele foi diminuindo, certo? Então, ele foi diminuindo para cá, né? Porque a coordenada x saiu do a e foi para o menos a. Então, à medida que o t cresce, né? A partir, se sair daqui desse ponto, né? O t cresce e aí acontece o quê? O x vai diminuindo, certo? Então, essa é uma possível parametrização tomando o valor o quê? O valor negativo do x aqui, o x como função de t, certo? Isso aqui daí, uma coisa que eu fico me perguntando, prof, o que acontece quando... Porque como é uma raiz, a raiz ela sempre é positiva, né? Certo. Então, como que a gente compensa esse fato de que em uma parte da curva o coeficiente vai ser negativo, em uma parte da curva o coeficiente vai ser positivo? Na verdade, Isaac, é como se a gente estivesse saindo. É claro que é o intervalo. Vamos pegar aqui um eixo para o t, né? Porque nesse ponto aqui, deixa eu trocar de cor. Nesse ponto aqui é como se um pouquinho antes do A, né? É como se eu tivesse um valor muito alto para o T, porém negativo, né? Em modo ele é muito alto, mas é negativo. Então, o que acontece? É como se o T tivesse vindo lá de menos infinito e fosse aumentando. Ó, à medida que a curva é traçada, que o T aumenta, a gente vai traçando essa curva aqui, certo? Então, ele tá vindo lá de menos infinito, tá vindo, e quando chega no zero, ele traçou a curva até aqui, nesse ponto. Daí a partir daí a gente usa o sinal positivo. Não usa o sinal positivo, não. Continua com o sinal negativo. Aqui é uma possibilidade para o x. X ser menos raiz quadrada de a t ao quadrado sobre 1 mais t ao quadrado. Então, isso aqui é uma possibilidade para o x. Aqui é o t, quando o t cresce, né? O que acontece com o x? Ó, vou botar o x aqui. O x, à medida que o t cresce, o x sai desse pontinho aqui e vem para sai desse valor aqui, que é A, e vem para esse valor aqui, que é menos A. Ele faz esse movimento, o x. Tá vendo o x aqui, ó? O x de um ponto qualquer dessa curva, o que está acontecendo com ele? Ele está diminuindo. Ó, ele chega no zero, ele sai do 2, aliás, vem para o zero e chega até aqui no menos 2, não, no menos A, né? Sai do A, chega no zero e vem até aqui no A. Enquanto que o T está fazendo o quê? Está saindo lá de menos infinito e indo para mais infinito.
Certo, prof, mas assim, prof, eu ainda não visualizei direito. Como que o x vai ser menos a dessa forma se a raiz é sempre positivo e vai ter um sinal de menos? Como é que o x pode ser positivo se essa função de t vai ser sempre negativa? É porque quando o T sair, é verdade, ó, é que quando o T sair da raiz, o T sendo negativo, na verdade, ele vai ficar o quê? Aqui é A ao quadrado, né? Aí, aí o T vai sair um módulo. Sim. Então, era por isso que eu estava pensando que se a gente tinha que isolar o x, ou se a gente podia só deixar o x ao quadrado, ou se a gente tinha que dividir o x em dois casos. Porque na verdade esse daqui vai ficar uma função. Tá, agora eu fiquei com dúvida também. Deixa eu pensar aqui. É verdade. Porque aqui a gente vai ter isso daqui, né? Sempre positivo, tá certo. E aí o x ficaria só negativo. Você tem razão. Para qualquer t, eu vou ter. Por isso que eu fiquei pensando assim, tipo, se a gente não fosse fazer alguma coisa do tipo para t negativo, x é igual a raiz negativa, e para t positivo, x é igual a raiz positiva, alguma coisa assim. Não sei se isso funciona, mas foi a coisa que me veio na cabeça. Teria que dividir por partes, né? Teria duas expressões, só se escrevesse em módulo, assim como foi no exercício anterior, né? Aham. E aqui também o y ele ficou como módulo. Então, onde o seno é negativo, né? A expressão dele seria menos seno de t, né? Daí não daria para colocar que módulo de x é igual a raiz quadrada de tudo isso? Dá. Mas é por isso mesmo que sai aqui Mais ou né? menos, né? Nessa passagem aqui é que Sim, sai, nessa módulo de x igual essa raiz. Aí é, tira o sim, com módulo e vai certeza. ser mais ou menos. É que daí com um módulo não tinha que separar em caso, por isso que eu fiquei pensando. Uhum. Tá, você tem razão. Na verdade, aqui talvez deixasse, né, ó, quando T é positivo, deixa eu ver aqui, peraí só um instantinho, Isaac. Uhum. Quando T vai de menos infinito até Até zero. até zero, né? A gente X é pega positivo. Ah, a expressão entendi. negativo. Então tem que E trocar o sinal. é, e aí quando vai de zero até mais infinito, quando t varia de zero até mais infinito, aí eu pego a outra expressão, Perfeito, entendi. a positiva. Eu tenho que deixar em módulo mesmo, né? Aliás, eu tenho que pegar e dividir por partes, né? Não exatamente em módulo, tem que dividir por partes. Escrever essa daqui utilizando uma expressão por partes.
Uhum. Porque ele tem que dar exatamente esse comportamento que a gente desenhou aqui, né? Então, a gente tem que observar que quando o t vai de menos infinito até zero, a gente tem que pegar a expressão que dá a derivada negativa. Certo? E de zero até... E quando o t vai de zero até mais infinito, né? Para continuar aqui, eu tenho que pegar a expressão que vai dar a positiva, né? Ou seja, então a gente, na verdade, a gente vai ter que usar essas duas aqui mesmo, né? Entendi. Uma para uma parte do domínio e outra para outra parte do domínio. Tá, isso eu entendi. Mas a gente vai precisar fazer a mesma coisa para o X? Para o Y, perdão. O Y, não. O Y, ele é sempre positivo aqui nesse semicírculo, né? Ó, o Y só varia de 0 até A. Sim. Né? E aí, acontece o quê? Ó, que o Y, cadê? O Y, a gente já sabe que tem essa expressão. Tá vendo? Ah, entendi. E aí eu E vou daí, jogar daí você cancela. Nossa, entendi agora. Eu para não tinha lembrado dessa expressão. Agora faz todo sentido, prof. Isso aí, para qualquer valor de x que eu colocar aqui, ele vai levar ao quadrado e aí não vai precisar, né? Entendi. Mudança no sinal. Vou pegar comida. Isso mesmo. Então, esclareceu aí, Isaac? Essa questão esclareceu bem, prof. Agora eu entendi certinho. Então, tá bom. Daí, prof, aqui, da lista 1, acho que foi tudo que eu tinha dúvida, né? O máximo de outras coisas de dúvida que eu tinha era como desenhar uma curva com os valores esquisitos, mas daí eu vi as videoaulas e ficou melhor. Agora, o que eu tô com dúvida é um conteúdo remetente à lista 2, que é como calcular a como é que é o nome? A derivada segunda numa curva e um ponto. Ele pede para fazer isso no exercício 2, e daí eu fui resolver, eu tava com o vídeo do lado, né? Eu fui resolver do jeito que o vídeo fez. Só que daí, quando eu tava no meio do caminho, eu me perdi no jeito que o vídeo tava fazendo, na minha cabeça parou de fazer sentido. E o meu resultado dos dois jeitos que eu achei que eu tinha entendido deram diferente do gabarito. Daí eu falei, tá, eu vou perguntar pro professor, porque eu não entendi como faz o negócio. Ó, x é uma função de t. Y é uma função de t também, quando a gente considera a parametrização, né? Então, até a parte, por exemplo, da derivada de y em relação a x, você entendeu, Isaac? Sim, essa parte é só você fazer y sobre derivada de y em relação a t sobre a derivada de x em relação a t e vem da regra da cadeia. Exatamente. Isso vem da regra da cadeia, né? Aí, o que você vai achar aqui, ó, a derivada de y em relação a t, se é uma função de t, se y é uma função de t, aqui vai dar também uma função de t, certo? Certo. Tanto no numerador quanto no denominador, você pode escrever a expressão resultante como uma função de t. Então, o resultado disso daqui vai ser uma função de t, que eu vou chamar aqui, por exemplo, de h de t, certo? Certo. Então, isso daqui, só para a gente escrever de uma certa maneira, que é apropriada, eu vou chamar isso daqui de y', certo? É y', quem que é? É h de t, é uma função de t, ok? Ok, prof. Então, o que a gente quer? A gente quer a derivada segunda de y
em relação a quem? Em relação a x, né? Não é isso que a gente quer? Aham. Isso daqui é a derivada em relação a x da derivada primeira de y, né? Em relação a x, certo? Sim. Então, eu posso pensar que eu estou em busca da resposta para essa pergunta. Qual é a derivada em relação a x de y'? Certo. Ok? Então, veja, eu sei que x é uma função de t e sei que y' também é uma função de t. É como se eu tivesse uma curva aqui, ó, uma nova parametrização. Como se eu tivesse uma nova duplinha de parametrização, em que a primeira é o x e a segunda é o y'. Certo. Então, se eu tivesse aqui x e y, se eu tivesse aqui x e y, como que eu teria que fazer? Eu teria que fazer dy dt dividido por dx dt. Mas eu tenho x e y'. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer dy' dt dividido por dx dt. Pensando nessa parametrização aqui. Certo, prof. Então, eu só quero ver um negócio para ver se eu não errei cálculo. Então, porque essa era uma das coisas que eu tinha tentado. Então, eu vou ver de novo para ver se eu não fiz errado. Para ter certeza que eu não estou fazendo caquinha. Tá bom, Porque, então. deixa eu ver aqui, eu tô com isso aqui aberto, inclusive. Tá. Então eu fiquei confuso do mesmo jeito. Assim, no exercício 1 da letra A, eu acho que então eu errei cálculo. Ou eu não estou entendendo alguma coisa. Lista o quê? Isso. Lista, né? 2, lista 2. Porque daí o que aconteceu? A gente tem aqui que a gente quer encontrar qual que é a equação da reta tangente a essa curva, que passa por t igual a π sobre 4, e a curva é 2 cosseno de x igual a 2 cosseno de t, e y igual a 2 seno de t. E daí depois, a gente quer encontrar qual que é a... deixa eu ver certinho o que ele está pedindo. Qual que é o valor da derivada segunda nesse ponto, né? Uhum. Daí o meu problema é que eu encontrei que a derivada segunda é igual a 1. Tá. Só que no gabarito tá que a derivada segunda naquele ponto é igual a menos raiz de 2. Só que daí eu não sei se eu não entendi alguma coisa, a derivada segunda ser igual a 1 no ponto quer dizer outra coisa, ou se eu errei cálculo. Tá. Então vamos fazer. Aí já tira a dúvida. Beleza. É Essa um. parte do, como é que fala? Essa parte de encontrar a equação da reta não precisa fazer, que eu já entendi bem, prof. Eu consegui fazer certinho, deu o gabarito, eu entendi como é que funciona. Tá bom. Então, o que você... Veja, você fez até essa parte aqui, né? Que dy, dx, você encontrou que era quem? Que era dy dx deu menos... tangente de t. Então, peraí que eu acho que eu errei aqui alguma coisa então, prof. Prof, mas o x não é o cosseno? Ah, não, é cotangente, você tá certo. Menos cotangente de t. É. Menos cotangente de t. Tá certo. Uhum. Ok. É isso. Né? E daí a derivada da menos cotangente... não é que dá 1, é que dá a primeira opção que eu fiz, que também estava diferente.
E daí, se eu me lembro de cálculo 1 direito, a derivada da cotangente de t vai ser menos cossecante ao quadrado de t. Isso. Então, a derivada disso daí seria cossecante ao quadrado de t, porque o menos se cancela. Não, porque aqui é a derivada segunda, você não... Justamente aqui, ó, a derivada segunda, Não, mas em você relação tá... a t, não em relação a x. Mas o que você achou é a derivada de y em relação a t ou a x. Que é o y', né? Esse menos cotangente de x não é o que a gente usa como y'? Isso, y'. Então, o que eu estou falando é que a derivada de y' em relação a t vai ser cossecante ao quadrado de t. Ah, tá, isso mesmo. Cossecante ao quadrado de t, certo. Agora, quanto que você achou para a derivada de x em relação a t? Menos 2 seno de t. Menos 2 seno de t. Exatamente. Então, quem que é a derivada segunda de y em relação a x? Né? É a derivada de y' em relação a x, que é a derivada de y' em relação a t dividido pela derivada de x em relação a t. Então, a expressão vai dar cossecante ao quadrado de t dividido por menos 2 seno de t. Isso mesmo. Só que daí a cossecante não passa para baixo como seno? Tá, então vai ficar a derivada segunda de y em relação a x, vai dar cossecante a 1 sobre seno. Então, isso mesmo, vai dar 1 sobre menos 2 seno ao cubo de t. Não abre, Ulisses. Desculpa, Isaac, aqui tá, Não, minha sem filha tá aqui. problema. Sem problema, Então, ó, prof. Tá. Então eu entendi mesmo. Então talvez o gabarito que tenha errado. Ou eu não sei fazer álgebra básica. Mas, então agora ficou mais claro. Eu não tinha 100% entendido da onde que surgia esse y', mas agora fez mais sentido. tá. Então, o que que a gente quer, ó? É no ponto t igual a Pi sobre 4. π sobre 4. Então, a gente tem que substituir d2y dx2 com t igual a π sobre 4, né? Então, vai ser 1 sobre menos 2, aí vai dar raiz de 2 sobre 2 ao cubo, não é? Isso. Então, aí vai dar menos, né? Aí vai dar raiz de 2 ao quadrado, que é 2 vezes raiz de 2. Aí a gente pisa. Entendi. Então o Então vai gabarito dar... não tá errado. Eu acho que eu errei a álgebra então, prof. Então aqui dá raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, né? E aqui o raiz de 2 vai para cima. Não é isso? Deixa eu ver. A princípio é, porque. Aqui não tem 2, não. Eu tirei... Não, tá certo. Não, ficam 2 ali. Ah, só que quando você. Só que quando. Não, tá certo. Porque Tá daí. certo, tá errado aqui, né, o Isaac? Ah, não, prof, mas você cancelou aquele 2 antes. Eu sei, mas eu levei o quadrado aqui, ó. Raiz de 2 Ah, ao 2, né? Que do raiz de 2 ao quadrado, vezes raiz de 2. vou ficar menos 2 vezes raiz de 2. Só que a raiz de 2. Se a gente multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo, vai ficar menos 2 sobre 8, prof. Perdão.
menos raiz de 2 sobre 8. Ou não? Sobre Não, tô 8, fazendo não. errado. Não, tô fazendo... Eu fiz caquinha agora, peraí. Não, 1 peraí, é sobre raiz de 2 ao sobre cubo. 4, Tá certo, é sobre 4. né? Deixa eu Não, só ver uma... não, tá certo, prof. O cálculo tá... Ó, eu fiz de um jeito diferente, prof, porque isso sempre me confunde, mas raiz de 2 sobre 2 é a mesma coisa que 1 sobre raiz de 2, né? Aham. Daí, fazendo assim, se você fazer só o quadrado, o raiz de 2 corta com 2 e sobra 1 sobre 1 sobre raiz de 2, que é só raiz de 2. Então fica menos raiz de 2, tá certo? Porque do jeito que a senhora fez, fica menos 2 vezes 2 sobre 4 vezes raiz de 2 sobre 2. Como é que é? É porque quando você. O que a senhora fez foi separar, né? Primeiro fazer o quadrado e depois deixar o raiz de 2 só, né? Aham. Só que quando você faz isso, fica menos 2 vezes 2 sobre 4, porque você levou o raiz de 2 ao quadrado, ficou 2, e você levou o 2 ao quadrado, ficou 4, certo? Não, eu só levei o raiz de 2 ao quadrado. Tá. Ah, agora eu entendi. Com esse 2... Não, É eu que já você não tá. confundi tudo. Não, é que eu tô falando que você está levando a fração ao quadrado, certo? Então você tem que levar o numerador e o denominador ao quadrado. Olha que burrice que eu fiz aqui. Eu estava tentando, gente, onde que isso deu um resultado tão diferente? Está certo, eu não elevei a fração ao quadrado. Não façam isso. Tá Ah, prof, certo. nossa, mas eu também. Eu tô assim, eu tô errando tanta continha que eu tenho que às vezes eu olho e fico, gente, não é possível. Não, tá certo, você tem razão. Então aqui eu não posso sair cortando aqui, ó, eu esqueci de elevar esse aqui ao quadrado, né? Deixa eu só apagar essas coisas erradas aqui. Então fica menos 2 raiz de 2 sobre 2 que a gente colocou aqui, Isso, né? elevado ao cubo. Isso. Então vai dar 1 sobre menos 2, aí que vai dar raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, e aqui vai dar 2 ao cubo, certo? Certo. Então, eu tenho 1 sobre menos 2 vezes 2 vezes raiz de 2 ainda, né? Dividido por Foi. 2 ao quadrado vezes 2. Ó, esse quadrado aqui vai Isso. cancelar com esse. Agora sim, né? Agora esse 2 vai para cima. É menos 2 sobre raiz de 2. Ah, sim. Daí você multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo. Uhum. Ah, isso mesmo. Então, menos raiz de 2 e esse 2 cancela aqui. Então, tá certo o gabarito. Ah, então Por tá certo. Nossa, não sei como é que eu tinha fiz a conta. reclamado dessa questão antes que o gabarito estava errado, porque tem umas aqui que o gabarito estava errado. Sai, Isaac. Nossa, prof, eu não sei o que aconteceu então, prof. Eu errei muito as continhas, não sei onde que eu errei. Mas nossa, perdão, prof. Por isso. Bom, mas pelo Olha, menos agora eu sei fazer certinho, né? veja, anota aí para você, porque eu já avisei isso, mas no atendimento anterior, mas de repente você não viu. A letra E no Aham. gabarito é x menos 4 só. Tem um raiz de 2 sobrando. E a No mesma gabarito. E na Tá, letra G, a mesma coisa, está sobrando um raiz de 2. certo. Então, é só 9x menos 1, tá? Tá. Certinho, prof, anotado. Então, tá bom. Ó, prof, por hoje era essas dúvidas mesmo, né?
Daí eu vou Aham. tentar fazer a lista 3 essa semana ainda, que eu quero tentar fazer 3 listas por semana, né? Então, se der tudo certo, até Aham. antes de domingo eu terminei a lista 2 e 3. Então tá. Vem cá, tem mais alguém na sala que eu não tô vendo aqui porque eu tô Ah, apresentando? não, prof, só tá eu e você. Ah, então tá. É, se você quiser perguntar mais alguma coisa, pergunta. Então a gente pode encerrar se você não tiver. Ah, assim, de cabeça era isso, prof. Tô voltando a estudar agora, certinho, né? Porque eu já tentei fazer essa matéria antes, só que eu não consegui fazer. Daí agora eu tô tentando fazer de novo. Daí. Por isso que eu estava pensando, eu achei que você tinha concluído quando você entrou no Matemática Ativa. Se lembra que você estava É, eu tava fazendo. Eu não fazendo consegui alguma fazer coisa porque eu não assim? conseguia ir nos atendimentos da professora, então eu Ah, dependia só das videoaulas. E daí entendi. eu não tava conseguindo entender. E também foi daquelas videoaulas lá que era daquele cara lá do YouTube, né? E daí eu não tava entendendo nada com as aulas dele. E Ixi, daí mas quando eu eu. indiquei de novo aquelas. Ah, não tem problema, prof. Mas daí eu venho aqui toda semana do atendimento e ajuda. Porque daí eu achei que eu tava entendendo as coisas, cheguei na hora da prova, tirei uma nota horrível, assim, né? E eu não tava conseguindo acompanhar os atendimentos por causa de umas outras coisas que eu tinha. E daí, Aham. tipo, se estudar sozinho não tava dando certo, eu não conseguia nos atendimentos, eu preferi fazer depois, eu tô tentando fazer de novo. Agora com Ah, horário livre. agora ficou bom porque é mais longo, né? O período que vocês vão ficar aqui no módulo 1. Então, vão ter É. 4 semanas, aí dá tempo. Só não pode também deixar tudo para a última hora, né? Ah, Tem não, que eu tô ir tentando fazendo já fazer bem agora. direitinho. É. Eu lembro que você fez, conversou comigo sobre a parte de Coordenada polar, eu coordenadas acho. polares. Eu lembro disso. Eu falei, por isso que eu perguntei, eu acho que não é o Isaac que está aqui, não. É, não, eu cancelei a matéria na época, porque eu não tinha conseguido acompanhar. Ah, entendi. Então, vamos E ver eu se dessa vez. tenho dificuldade mais em cálculo, prof. Eu já fiz quase todas as matérias de álgebra da faculdade, assim, da graduação, né? Mas Aham. esse cálculo eu tenho mais dificuldade, assim, tipo, coloca um anel para mim eu entendo tudo. Agora coloca uma função parametrizada de nossa, daí eu já tenho dificuldade. Então, tá bom. Então, vem nos atendimentos. Tem 2 horários, de tarde e de noite. É Na toda quinta, quinta, né? toda quinta. Beleza. Então eu vou tentar vir toda semana, sim, a menos que eu não tenha dúvida nenhuma, que eu acho difícil, mas se der tudo certo, eu venho sempre. Então, tá, Isaac. Então, tenta fazer exercício e pode botar lá no fórum também as suas Ah, é perguntas. verdade. Eu esqueci que tinha um fórum. Eu vou colocar lá então. Se você tem o meu contato também, você pode me Tenho. WhatsApp. Não, dessa É, vez eu passo, é prof. Dessa vez vai dar tudo privilegiado, eu não certo. falo com ninguém, Não, sem problema, não passo senão não não. vou dar conta de atender. Ah, eu imagino, com certeza. Ai, ai. Então tá bom. Mas obrigado, Tá bom. prof. Obrigada a você. Então, no próximo atendimento, a gente se vê de novo. Tá bom? Beleza, então. Até semana que vem, prof. Tchau. Tchau. Pode desligar. Isso. Para a gravação.